Fala galera, estamos aqui com o top 15 interesseiras que o Nate levou pra... Então se você já gostou da ideia, metralha o like e vamos nessa! O vídeo começa com o youtuber Nate que aborda essa bela morena. Ele pergunta como ela está e depois dela falar que está bem, ele fala que percebeu que ela estava o admirando de longe. Ela fala que não e que ele está confundindo ela, porque ela tem namorado e está esperando o Uber para encontrar com ele. Ele pergunta se ela tem se divertido e sugere para ela ir em um aquário porque lá é muito bom. Ele pergunta quanto tempo o Uber dela vai passar e fala que ele pode fazer companhia para ela. A mulher fala que não acha uma boa ideia porque o Uber dela já está quase chegando e ela não o conhece. Ele fala que poderia levar ela para fazer compras e se ela quisesse, ele iria deixar ela comprar o que quiser. Porém, a garota responde que está em um relacionamento sério e que não pode fazer isso com seu namorado. Então, o youtuber se despede e vai em direção à sua BMW i8. E é nessa hora que a mágica acontece. Na mesma hora, ela percebe a burrada que fez e vai falar com ele perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim, não perde tempo e chama ela para entrar no carro. E como a mágica já está feita, é nessa hora ela nem lembra mais que tem namorado e entra na BMW i8 sem pensar duas vezes. Ela pergunta o que ele quer fazer e ele responde dizendo que os lugares que ele gosta de ir está tudo fechado. Ele fala para ela que é novo na cidade e que tem uma cobertura aqui no centro com uma linda visão. Além disso, ele chama ela para ir na sua cobertura e fala que lá tem muita bebida e pergunta qual a bebida favorita dela. Depois dela falar a bebida que ela mais gosta, ela fala que vai cancelar seu Uber para ir para a casa dele. Então, Nate fala que gostou muito dela e que vai ser muito bom passar a tarde com ela, se é que vocês me entendem. Então, eles conversam mais um pouco e o youtuber arranca a BMW i8 e vai em direção à sua casa de luxo. Após chegarem na casa do youtuber, Nate mostra a ela a casa e ela fala que é muito boa a casa dele. Então ele pergunta se ela quer mesmo fazer isso e não vai se arrepender depois. Ela fala que não, porque o namorado dela já tinha traído ela antes. Então Nate não perde tempo e arrasta ela para o quarto. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota. Ele pergunta para ela como ela está e tenta ganhar a atenção dela, porém ela não se demonstra nem um pouco interessada. Ele fala para ela que não é da cidade, que está procurando um bom lugar para comer. Ela fala para ele que ali perto tem um restaurante com uma boa comida. Ele convida ela para almoçar com ele e tenta pegar o telefone dela. E na sequência ele se apresenta para ela. Porém, ela recusa o convite, dizendo que está ocupada e não passa o telefone. Em seguida, Nate fala que tudo bem e vai em direção à McLaren, e é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê ele abrindo a porta da McLaren, muda de ideia na hora e vai atrás do youtuber. Ela pergunta se o carro é dele e fala que gostou muito do carro. Nate confirma que sim e fala para ela que esse carro é uma McLaren. Na sequência, ele pergunta se pode pegar o telefone dela e num passe de mágica ela passa o número para ele sem nenhuma dificuldade. Ela pergunta para ele se ele ainda quer sair com ela. Nate responde que sim. Para quem tem uma McLaren, tudo fica mais fácil, não é verdade? Em seguida, conforme combinaram, eles entram na McLaren. Lá dentro do carro, ele questiona ela porque antes ela não quis conversar com ele. Ela fala para ele que muitos homens cantam ela na rua e ela prefere ignorar. Nate fala para ela que parece que ela mudou de ideia só por causa da McLaren. Ela fala que não, mas que gostou muito do carro. Depois de alguns minutos de conversa, ele fala para ela que tem uma suíte ali perto e convida ela para ir conhecer o lugar.
E como já é esperado, ela aceita novamente o convite e eles vão em direção à suíte do youtuber. Chegando lá na suíte, ele fala para ela se sentar e ficar à vontade. Ela fala para ele que adorou o lugar e que é muito luxuoso. Depois de alguns minutos de conversa, ele fala para ela que quer ver ela se soltando. E olha o que ela faz. Dessa vez a interesseira se deu bem. Iniciamos com Nate abordando duas garotas bem próximas à sua McLaren. Ele educadamente inicia uma conversa perguntando como elas estão e onde elas estão indo, porém elas já dão um fora nele de cara. Nate fala que elas são rudes e vai em direção à McLaren, e é aí que a mágica acontece. Olha a reação delas ao verem que o carro é dele. Assim que a loira vê sua McLaren, chama sua amiga e muda de ideia e vai falar com ele. Ao ver que ele tem uma McLaren, a loira muda completamente e pergunta onde ele está indo. Ele fala para ela que é novo na cidade e está procurando alguma coisa para fazer, para se divertir. O Nate pergunta se elas têm namorado. A loira fala que não tem. A branquinha fala que o namorado dela está trabalhando. Então Nate passa o telefone para elas e pede para elas anotarem o número delas. Na sequência, o Nate convida elas para irem na sua casa de luxo e, é claro, elas aceitam. O que uma McLaren não faz, na verdade? Papo vai, papo vem, eles combinam de ir para a casa do Nate. A loira fala que seu carro está logo ali e ela vai segui-lo até a casa do Nate e pede para ele ir devagar. E dessa vez, o caçador de interesseira vai levar as duas para casa. Lá dentro do carro, de forma bem descontraída, o Nate pergunta para ela por que antes elas não quiseram falar com ele e depois mudaram de ideia, e pergunta se foi por causa do carro. Ela responde que ele tem um bom carro e as garotas gostam de carro de luxo, do mesmo jeito que homens também gostam de mulheres turbinadas. Papo vai, papo vem, depois de alguns minutos de conversa, o Nate arranca a McLaren e vai em direção à sua casa. E conforme combinaram, a loira vai segui-lo até a sua casa. Logo em seguida, eles chegam na casa de luxo do youtuber. Ele fala para elas se sentarem e ficarem à vontade. Elas se sentam e fala que a casa dele é ótima. E nessa hora nem precisa mais dizer muita coisa, porque o caçador de interesseira está no controle total, prestes a fazer a mágica acontecer. E depois de alguns minutos de conversa, elas vão dar um show para ele, e ele acaba se dando bem. O vídeo começa com o Nate abordando as duas garotas. Ele pergunta como elas estão e se elas estão bem. A mulher já dá uma tirada nele, dizendo que estava bem até falar com ele. Em seguida, Nate tenta saber o nome delas. Elas até pegam na mão dele, porém elas falam que não é da conta dele. Em seguida, ele insiste em ter uma conversa com elas. Ele tenta pegar o telefone delas, porém a mulher de roupa preta fala para ele que ele não tem dinheiro por causa das roupas dele e não está interessado e que ele está estragando o dia delas. E de forma bem rude fala para ele não incomodar mais. Então Nate fala que elas estão sendo rude com ele e vai em direção à McLaren, e é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, elas mudam de ideia sobre o Nate e agora estão interessadas em falar com ele. Elas perguntam se o carro é dele e se pode dirigir o carro. Nate fala que há minutos atrás elas nem queriam falar com ele e agora querem dirigir o carro dele. A mulher de roupa branca elogia o Nate e fala que ele é muito top. Nate fala para ela que há minutos atrás não era bem isso e até arruinar o dia delas ele estava arruinando. Elas falam para ele que ele vai fazer o dia delas feliz, porque elas gostaram muito do carro e querem sair com ele.
Papo vai, papo vem. Depois de alguns minutos de conversa, Nate chama elas para irem no hotel onde ele está hospedado. E depois que a mágica já está feita, elas aceitam o convite e entram na McLaren. Como a McLaren só tem 2 assentos, elas sentam uma no colo da outra. E logo em seguida, Nate pergunta se elas são namoradas. A mulher de roupa preta fala que a amiga dela gosta tanto de mulher quanto de homem. E Nate então fala que eles vão fazer um trio perfeito. Em seguida, Nate fala que não tem camisinhas e pergunta se tem algum problema. A mulher de roupa preta fala que tudo bem, que na bolsa dela ela tem. Pessoal, se vocês chegaram até aqui e estão gostando do vídeo, comentem hashtag interesseira nos comentários. Vou dar um coração para vocês. Caralho, o maluco é brabo. Iniciamos o vídeo com o YouTube Nate abordando uma garota bem próxima onde a sua McLaren estava estacionada. Ele inicia uma conversa com ela, perguntando como ela está e onde ela está indo. Ela, educadamente, fala que está indo fazer compras. Nate fala para ela se pode ir junto com ela. Ela responde que não, porque não o conhece. Em seguida, Nate fala para ela se pode pelo menos pegar o telefone dela ou seu Instagram. Porém, ela fala que não, porque tem namorado e não pode passar o telefone. Nate fala para ela que é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades e pergunta para ela se ela não conhece um bom lugar para comer. Ela fala para ele que os lugares que conhece são muito caros. Ele pergunta para ela se ela acha que ele não tem dinheiro suficiente para comer nesses restaurantes e ela responde que sim e vai embora. Em seguida, Nate vai em direção à sua McLaren e é aí que a mágica acontece. Ao ver a grande burrada que ela estava fazendo, ela volta e vai falar com o youtuber. Logo em seguida, ela fala seu nome e se apresenta para ele. Ela fala que gostou do carro e não sabia que ele tinha uma McLaren. Ele fala para ela que falou que tinha dinheiro e podia comer em qualquer restaurante que ele quiser. Dessa vez, Nate pega o telefone dela e pergunta se ela não quer sair com ele. E não é que dessa vez ela responde que sim? Então ele abre a porta e ela entra na McLaren. Lá dentro do carro, Nate fala para ela que gostou muito dela e que tem uma suíte ali perto e convida ela para ir lá conhecê-la. Ela aceita o convite e pega na mão dele, falando que está louca para chegar na suíte dele. Porém, Nate pergunta para ela se ela realmente tem namorado e ela fala que não. Nate pergunta a ela por que ela mudou de ideia em sair com ele e pergunta para ela se foi por causa do carro. Ela fala que gostou muito do carro e sempre quis andar em uma McLaren. Nate fala que tudo bem. Depois de alguns minutos de conversa, ele chega até a suíte do youtuber. Lá na suíte do youtuber, vocês já sabem que o Nate se deu bem, né? O resto do vídeo não dá nem para mostrar aqui no canal. Iniciamos o vídeo com o Nate abordando essa garota. Ele inicia uma conversa com ela, perguntando como ela está, onde ela está indo e se ela tem namorado. Ela fala para ele que tem namorado, vira as costas e vai embora. Nate fala que tudo bem e vai em direção à Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Quando ela vê que ele tá de Lamborghini, imediatamente ela volta e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se ela gostou. Na sequência, Nate tira sua blusa e passa para ela, depois de ver que ela estava sentindo frio. Na sequência, Nate pergunta o nome dela e fala que é um prazer conhecê-la, e pergunta se ela realmente tem namorado. Ela fala para ele que tem namorado, porém ele não precisa ficar sabendo. Nate pergunta para ela o que ele não precisa ficar sabendo, e ela responde que ela está conversando com ele. Nate pergunta para ela quanto tempo eles estão juntos e ela fala com ele que 2 anos. Ela ainda fala que eles não estão indo muito bem porque estão brigando demais.
Nate pergunta para ela se ela já andou uma Lamborghini alguma vez e chama ela para entrar no carro. Lá dentro do carro, Nate pergunta se ela gosta de carros rápidos e ela responde que sim. Na sequência, Nate convida ela para ir almoçar com ele e ela aceita o convite. Porém, ele fala que antes quer passar na casa dele para trocar de roupa e chama ela para ir à casa dele. Ela fala que tudo bem e concorda com ele. Logo em seguida, Nate mostra para ela como é uma Lamborghini conversível e faz ela ficar impressionada. Depois de alguns minutos de conversa, Nate arranca a Lamborghini e vai em direção à sua casa. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Iniciamos o vídeo com o Nate abordando essa morena. Ele inicia uma conversa com ela, perguntando como ela está, qual é o nome dela e tenta se apresentar para ela. Porém, ela nem pega na mão dele e não demonstra nenhum interesse. Ele pergunta para ela por que ela está com tanta pressa e fala que está tentando pegar o telefone dela. Porém, ela fala que tem namorado e que não pode passar o telefone dela. Nate fala que tudo bem e vai em direção à BMW i8. E é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê ele abrindo a porta da BMW, na mesma hora vai falar com ele. Ela pergunta se o carro é dele e fala que gostou muito do carro. Ele confirma que sim e mostra para ela o pingente de ouro que ele tem e deixa ela ainda mais impressionada. Ele fala para ela que é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades porque não conhece ninguém. Ela fala para ele que se ele quiser, ela pode mostrar um pouco da cidade para ele. Nate fala que sim, mas pergunta se ela realmente tem namorado. Ela fala para ele que falou aquilo porque estava com pressa. Depois de alguns minutos de conversa, Nate chama ela para entrar no carro. Lá dentro do carro, ele pergunta se ela está com calor e ela responde que sim. E ele fala que vai ligar o ar-condicionado. Na sequência, ele fala que tem uma casa de luxo e convida ela para ir lá conhecê-la. E depois que a mágica já está feita, ela aceita o convite. Conforme combinado, eles vão em direção à casa do Nate. Chegando lá na casa do youtuber, ela fala que gostou muito do lugar. Ele fala para ela ficar à vontade. E nessa hora você já sabe que o Nate vai se dar bem. Depois de alguns minutos de conversa, o caçador de interesseira arrasta ela pro quarto e a mágica tá feita. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Iniciamos o vídeo com o YouTube Nate abordando essa garota. Ele educadamente pergunta onde ela está indo, qual o seu nome e tenta pegar na mão dela, porém ela o ignora completamente. Ele fala que se chama Nate e fala que está tentando fazer novas amizades e pergunta se ela tem alguns minutos para conversar com ele. Ela fala que está com pressa. Ele pergunta a ela se pode pegar o Instagram dela e ela fala que sim. Papo vai, papo vem. Depois de alguns minutos de conversa, de forma bem humorada, Nate mostra para ela o telefone e pergunta se esse é o seu Instagram, e ela fala que sim. Ele pergunta se ela tem namorado, ela responde que não e fala para ele que não está procurando namorado no momento. Nate pergunta se pode pegar o telefone dela, ela responde que de jeito nenhum vai passar o telefone para ele. Nate fala que tudo bem e vai em direção à McLaren, e é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê que a McLaren é dele, não resiste e vai falar com ele. E num passe de mágica, muda de ideia e agora se demonstra estar interessada em falar com ele. Ele já aproveita a situação e chama ela para dar uma volta na McLaren. E como a mágica está feita, impossível ela falar que não. E na sequência eles entram no carro. Papo vai, papo vem. Lá dentro do carro, Nate pergunta o que ela quer fazer.
Ela fala que não sabe e pergunta se ele tem alguma ideia. Então o caçador de interesseira fala que tem uma casa de luxo e convida ela para ir lá conhecê-la. Então ela aceita o convite e fala que vai adorar conhecer a casa dele. Então Nate arranca a McLaren e vai em direção à sua casa, e depois de alguns minutos ele chega lá no local. E agora não precisa dizer muita coisa, porque o caçador de interesseira está no controle total e a mulher está completamente na dele. Não esqueçam de deixar o like, deixar um comentário do que acharam do vídeo e se inscreverem no canal. Caralho, o maluco é brabo. Iniciamos com Nate abordando as duas garotas em um posto de gasolina. Ele, educadamente, inicia uma conversa perguntando como elas estão e aonde elas estão indo. Porém, elas já de cara dão um fora nele, dizendo que não estão interessadas. Nate, pelo menos, tenta pegar o Instagram delas, mas sem nenhum sucesso, ele vai em direção a Lamborghini Urus. E é aí que a mágica acontece. A garota pergunta se o carro é dele. Nate mostra as chaves e confirma que sim, e fala que esse é apenas um dos seus vários carros. Agora elas estão completamente interessadas em falar com Nate, e a mágica já está feita, e agora elas estão na mira do caçador. Nate pergunta para elas por que elas não queriam conversar com ele. Elas respondem que ele era um estranho e elas ficaram com medo. Na sequência, Nate pergunta o nome delas e se apresenta para elas. Uma das mulheres agora fala que gostam dele, porque ele tem uma Lamborghini Urus. Ele pergunta se elas estão falando com ele só por causa do carro, e não é que elas confirmam que sim? Então Nate leva na brincadeira e pergunta onde elas estão indo. Elas falam para ele que estão indo em uma festa de despedida de solteiro, e convidam Nate para ir junto com elas. Porém, o Nate fala para elas que ele tem uma ideia melhor, que ele tem uma casa de luxo aqui perto e que lá tem muita bebida e elas vão poder ficar à vontade. E dessa vez, como a mágica está feita, elas aceitam o convite e o Nate vai levar as duas para casa. Lá dentro do carro, ela pergunta com que o Nate trabalha. Ele fala para ela que é dono de uma empresa e opera no mercado financeiro. Logo em seguida, o Nate fala para ela que elas foram muito rudes com ele e elas vão ter que se redimir também com ele. Elas falam que vão deixar ele impressionado. Papo vai, papo vem. Depois de alguns minutos de conversa, elas chegam na casa luxuosa do Nate e começam a ficar à vontade. E nem precisa mais falar que nessa hora o caçador de interesseira já está no controle total da situação e vai se dar bem. Logo na sequência, a moça de roupa rosa pergunta onde é o quarto e entra para conhecer. Nate faz uma horinha e logo em seguida entra no quarto e a mágica acontece. Iniciamos o vídeo com o Nate abordando essa mulher. Ele pergunta como ela está e o que ela está fazendo. Ela responde para ele que está esperando um Uber. Ele tenta pegar o telefone dela, porém ela fala para ele que não vai passar o seu número. Nate pergunta o porquê ela não pode passar o telefone e ela fala para ele que tem namorado. Ele pergunta se pelo menos pode pegar o Instagram dela. Então ela fala que o Instagram ela pode passar para ele. Logo em seguida, depois de pegar o Instagram dela, eles conversam um pouco e Nate começa a dar em cima dela. Ele a convida para ir almoçar na sua casa de luxo e fala que ela vai gostar do lugar. Ela rejeita o convite e fala que o Uber dela está quase chegando. Então, na sequência, Nate pergunta o nome dela e vai em direção à BMW i8. E é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê ele indo em direção à BMW i8, ela muda de ideia e vai falar com o youtuber. Ela fica maravilhada com o carro. Nate convida ela para sentar no banco do carro,
Na sequência, ele abre a porta e ela senta por alguns segundos dentro do carro. Em seguida, depois que ela sai do carro, Nate fala que gostaria de convidar ela para almoçar na casa dele. Porém, ele fala que não acha certo porque ela tem namorado. Ela fala para ele que não tem nenhum problema ela dar uma volta no carro e almoçar na casa dele. Nate fala que ela vai gostar da casa dele porque lá tem muita comida e bebida. Papo vai, papo vem. Depois de alguns minutos de conversa, ela entra no carro em direção à casa do Nate. E coitado do namorado dela. Então ele abre a porta e eles entram na BMW i8. Depois de alguns minutos, eles chegam na casa do Nate. E ela fala que lá é muito top. Nate fala para ela que falou que ela ia gostar. E depois de alguns minutos de conversa, é claro que o caçador de interesseira está no controle total da situação. E nessa hora, o malandro do Nate acaba se dando muito bem. Ele inicia uma conversa com a garota, perguntando como ela está e onde ela está indo. Ela fala para ele que está indo visitar algumas amigas. Ela pergunta o que ele quer. Ele fala para ela que só está tentando ter uma conversa com ela. Na sequência, ele pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Ele tenta pegar o Instagram dela, porém sem nenhum sucesso. Ao perceber que a garota não vai mais conversar com ele, ele se despede e vai em direção à McLaren. E é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela muda de ideia e vai atrás do YouTube falar com ele. Ela vai caminhando em direção ao Nate e dessa vez completamente interessada em falar com ele. E pergunta para ele se o carro é dele. Ele confirma que sim e pergunta para ela se pode pegar o Instagram dela. Ela responde que para que Instagram se ele pode pegar o número dela. Na sequência, ele passa o telefone para ela e ela anota seu número no telefone dele. Ele fala para ela que está tentando achar um bom lugar para beber e fala para ela que ela deveria ir com ele para lhe mostrar um bom lugar. Dessa vez, ela fala que sim, que pode sair com ele. Nate fala para ela que tem uma suíte aqui perto e convida ela para ir lá primeiro para depois saírem juntos. Ela aceita o convite e eles entram na McLaren. Lá dentro do carro, ele pergunta a ela por que ela não deu nenhuma chance para ele quando ele foi falar com ela. Ela fala para ele que não para falar com qualquer um, mas que viu que valia a pena falar com ele. Ele pergunta a ela se ela não mudou de ideia só por causa da McLaren. Ela responde que não. Sei, vou fingir que acredito, viu? Em seguida, depois de alguns minutos de conversa, eles chegam na suíte do YouTube. Lá dentro da suíte, nem precisa mais falar alguma coisa, né? Daqui pra frente, você já sabe que o Nate se deu bem. Iniciamos o vídeo com o Nate abordando essas duas garotas. Ele inicia uma conversa com elas, perguntando como elas estão e aonde elas estão indo. Elas falam para ele que estão bem do jeito que estão. Ele tenta saber o nome delas, porém elas falam para ele que ele não tem que saber. E ainda começam a zombar do cabelo dele e da calça colada, e ele leva na brincadeira e de forma bem humorada tenta conversar com elas. Ele pergunta se a loira tem namorada. Elas falam que são namoradas e que não estão procurando nenhum homem. Ele insiste em ter uma conversa com elas, mesmo elas debochando e ignorando ele completamente. Ele pergunta se elas têm Instagram e se pode pegar o número delas, porém elas falam que não vão passar nada para ele e falam que estão indo embora. Então Nate pergunta o porquê elas estão sendo tão rudes com ele e vai em direção à BMW i8. E é aí que a mágica acontece.
Na hora que elas vê ele abrindo a porta da BMW, num passe de mágica mudam de ideia e vão falar com ele. E agora são elas que estão interessadas nele. E dessa vez elas perguntam o nome dele e ele se apresenta para elas. E na sequência ele não perde tempo e chama elas para darem uma volta na BMW. E como a mágica já está feita, elas aceitam o convite e entram na BMW. Lá dentro do carro, ele pergunta se elas realmente são namoradas. E elas respondem que não, só são amigas. Papo vai, papo vem, depois de alguns minutos de conversa, Nate resolve levar elas para casa. E elas aceitam facilmente o convite. Depois de alguns minutos de conversa, elas chegam na casa luxuosa do Nate. E ficam maravilhadas com a casa dele. E como sempre, ele fala para elas ficarem à vontade. Na sequência, ele serve um suco para elas e conversam um pouco sobre algumas coisas que não dá muito para falar aqui. E já não precisa falar muita coisa, porque o caçador de interesseira já fez a mágica acontecer e agora só falta bater o pênalti. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Iniciamos o vídeo com o Nate abordando uma loira. Ela nem deixa ele terminar e já faz gesto com a mão para ele sair da frente dela. Ele pede para ela passar o Instagram, porém ela fala que tem namorado e não passa o Instagram. Nate insiste em ter uma conversa com ela e na sequência se apresenta para ela, mas ela fala que está com pressa e tem que ir embora. Logo em seguida, Nate pergunta o porquê ela está sendo tão rude com ele e vai em direção à Lamborghini Urus. E é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela muda de ideia e vai falar com ele. Ela fala que poderia passar para ele o Instagram. Só que dessa vez, Nate fala que quer o telefone dela e passa o telefone para ela anotar o número dela. Nate pergunta quantos anos ela tem. Ela responde que 21. Ele fala para ela que gosta de mulheres mais novas e que gostou muito dela. Na sequência, ele pergunta se ela gostaria de sair para fazer alguma coisa com ele ou até mesmo deixá-la no lugar que ela quisesse. E depois da Lamborghini ter feito a mágica, ela responde que sim e aceita o convite. Logo em seguida, ele abre a porta da Lamborghini para ela e eles entram no carro. Lá dentro do carro, ele pergunta a ela se o namoro dela é sério. Ela fala que eles estão namorando, porém ele viaja muito e ela quase não vê ele. E fala pra ele que se quiser pode terminar com ele. Então Nate convida ela para ir na sua casa de luxo, tomar uma bebida para relaxar. Nate também fala que quer uma chance com ela, porque depois que ela ficar com ele, ela não vai mais querer saber do namorado dela. E fala pra ela que não quer que ela fique de joguinhos com ele quando chegar lá na casa dele, se é que vocês me entendem. Ele fala pra ela que ela tem lábios lindos e que ela deve beijar muito bem. Ela fala pra ele que isso é ele que vai ter que descobrir. Depois de alguns minutos de conversa, eles chegam na casa do Nate. Eles conversam um pouco e depois ela resolve dar uma chance pro Nate. Aí vocês já sabem que o Nate se deu bem. É claro! Iniciamos o vídeo com o Nate abordando essa garota. Ele pergunta como ela está e se ela pode ajudá-lo a encontrar a direção certa, porque ele está perdido. Ela fala para ele que está com pressa. Ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim e fala que não pode falar agora. Então ele resolve abrir a porta da Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê ele abrindo a porta da Lamborghini, na mesma hora muda de ideia e agora quer falar com ele.
Ela pergunta se o carro é dele. Ele responde que sim e pergunta se ela pode ajudá-lo. Nate fala que é novo na cidade e está procurando um bom lugar para comer. Ela fala que pode mostrar para ele alguns lugares. Depois dele perguntar por que ela estava sendo tão rude com ele, ela fala que estava querendo chegar em casa para descansar. Ele fala para ela que o celular dele descarregou e que ele não pode usar o GPS e fala que por isso está perdido precisando de ajuda. E convida ela para ir almoçar com ele. Depois da mágica feita, é claro que ela aceita o convite. Então Nate pergunta se ela realmente tem namorado e ela fala que não. Só falou aquilo porque estava com pressa. Logo em seguida, eles entram na Lamborghini. Lá dentro do carro, Nate pergunta a ela qual a distância do restaurante e ela fala para ele que 30 minutos até lá. Ele fala que é um pouco longe e convida ela para comer no hotel que ele está e fala que lá tem uma boa comida. E novamente ela aceita o convite. Chegando lá no hotel do Nate, ele fala para ela ficar à vontade e chama ela para sentar no sofá. Ele fala para ela que gostou dela e que achou ela muito bonita e começa a dar em cima dela. E depois de alguns minutos de conversa, ela resolve ficar com ele. Aí você já sabe, a mágica tá feita e o caçador de interesseira acaba se dando bem.